Dri? Não está de novo? Tá, ok. Eu já saí, entrei, porque meu som, não sei o que aconteceu. Vamos começar? Vamos. Vai lá. Então, bom dia a todos. Ah, Karen já está gravando? Desculpa. Já. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E, na verdade, parece já um dia meio de despedida. Essa quarta-feira será a nossa última live dessa sequência que a gente tem feito da discussão dos casos clínicos do Covid, né? Oficialmente, a última live é hoje à tarde, e que a gente vai se despedir mesmo, mas gostaria de dizer que foi um prazer estar compartilhando todas as quartas de manhã essas discussões junto com a Silvana, que foi minha dupla aí nesses meses, e que foi um grande aprendizado para todo mundo, e que a gente espera que essas ações continuem, de fato, independente do Covid, para a gente conseguir trabalhar para a redução da mortalidade materna. Eu esqueci de dizer, meu nome é Adriana Gomes Luz, eu sou docente da Unicamp e faço parte da Câmara Técnica que organizou esse manual de enfrentamento do Covid na gestante puerpério, né, juntamente com mais 16 docentes de várias universidades do país, sob o comando da professora Rosiane Mata e do professor Antônio Braga, que é o representante da DAPS. E passo a palavra para a Silvana falar um bom dia para vocês. Gente, bom dia. Eu sou a Silvana, eu sou aqui professora no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, e junto com a Adriana e mais 16 professores, nós fizemos aí essa força-tarefa, né, que foi tentar, junto, né, com todos os serviços disponíveis que fazem esse atendimento no Brasil, essa rodada de discussões de casos. E certamente nós trouxemos contribuição, lógico, mas eu vou dizer que nós mais levamos aprendizado nessa tarefa. É com muita tristeza que a gente fala que hoje é a nossa última dupla de discussão de casos, né? Eu acho que o Covid, ele trouxe muita tristeza, ele trouxe muita perda, ele trouxe muita angústia para todos nós, mas essa possibilidade de trabalhar com o Brasil inteiro, né? Sabendo como os serviços funcionam e ouvindo e conhecendo colegas, foi uma das poucas coisas boas que ele nos trouxe. Então, eu quero dizer para vocês que foi um prazer, né? Hoje nós estamos pela primeira vez com vocês, mas nós temos discutido os casos desde lá do Amapá até o Rio Grande do Sul, e isso foi um ganho de aprendizado, de experiência muito importante. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, mesmo que seja a última vez, embora eu ainda tenha esperança que um novo programa comece aí, tá? Vamos lá, Felipe, então, vou pedir para você se apresentar e iniciar o seu compartilhamento. Bom dia a todos, meu nome é Felipe Nakatani, eu sou médico ginecologista obstetra no Hospital do Trabalhador, aqui em Curitiba, e preceptor do internato de ginecologia obstetrícia pela Universidade Positivo. Vou apresentar um caso hoje, né, que está internado lá no Hospital do Trabalhador, uma de muitas gestantes, né, que daí a gente vai poder fazer daí a discussão na sequência. Então, vou começar o compartilhamento aqui agora. Vamos lá. Então, a gente começa o relato do caso clínico, né, que vai entrar em discussão. CLD, de 22 anos, natural e procedente de Colombo, que é uma cidade na região metropolitana de Curitiba, ela é cidade vizinha aqui, né? Ela é uma paciente na sua segunda gestação, teve um parto vaginal anterior. A tipagem sanguínea dela é O positivo. Ela tem uma idade gestacional cronológica pela última menstruação de 22/6, porém é uma DUM que ela refere ser, de certa forma, incerta. Até o momento no pré-natal, ela não tinha nenhuma ecografia prévia, porque ela teve um pré-natal de início tardio. Nela só teve uma consulta pré-natal, então foi
solicitado, né, os exames das rotinas pré-natais, da primeira rotina pré-natal. Ela realizou, porém não buscou o resultado. Então, isso é uma realidade que a gente, né, eventualmente encontra, né, nos pré-natais pelo país, né, de realmente a paciente, às vezes, chegar a ter um acesso mais demorado à rede de saúde. De histórico pregresso, essa paciente não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma alergia, negava qualquer tipo de vício e não estava usando nenhuma medicação. Na carteira pré-natal, então, a rotina pré-natal número 1, né, de exames de sangue e exames de urina estava ausente. Ela tinha tomado a vacina para a influenza e não tinha tomado nenhuma dose da vacina da Covid. Ela vem, então, encaminhada ao pronto-socorro Covid do Complexo Hospitalar Trabalhador via regulação, né, pela central de leitos, lá da UPA de Colombo, por uma síndrome respiratória aguda grave. Ela tinha os sintomas já desde o dia 10 de junho, né, na data da admissão era dia 19, que começou com uma tosse produtiva, uma febre não aferida, tinha uma astenia, tinha uma dispneia, um pouco mais de cansaço aos esforços, e teve um RT-PCR positivo no dia 15 de junho. No dia 17 de junho, ela teve piora dessa dispneia, que se tornou aos mínimos esforços, associando um quadro de tosse e febre. Procurou a unidade de pronto atendimento 24 horas, foi internada, começou com oxigênio terapia suplementar inicialmente em catéter nasal, chegando até uma oxigênio suplementar com máscara com reservatório a 15 litros por minuto. Quando ela começou a usar máscara com reservatório, né, foi pedido via central de leitos para ela ser regulada para um hospital terciário, né, com suporte de terapia intensiva e suporte de obstetrícia, né, de Hospital do Trabalhador, que tem maternidade, e Hospital Referência de Covid, aceitou o caso dela. Ela foi admitida, então, em regular estado geral, estava normocorada, estava hidratada, anictérica, em Glasgow 15, os sinais vitais da admissão, uma pressão arterial de 126/70, taquicárdica, frequência cardíaca 125, 36,8 de temperatura e frequência respiratória de 30. A saturação na admissão dela com 15 litros por minuto era de 85% a 90%. A ausculta pulmonar dela não tinha nenhum ruído adventício, mas tinha já uma tiragem subcostal e supraclavicular também. O abdômen era gravídico, uma altura uterina de 19 centímetros, com um BCF de 130, 150, sem desacelerações, e as extremidades, os membros inferiores sem edema, um enchimento capilar de 3 segundos. Visto que ela já estava regulada pela central de leitos, né, pelo NIR, então ela já estava regulada por uma vaga de UTI Covid, por causa da necessidade de alto fluxo de oxigênio suplementar, e tinha realmente esses sinais de Covid com sinais de gravidade no processo gestacional. Na sequência, após a admissão pelo PS-Covid, né, foi solicitada a avaliação obstétrica de urgência. Então, a paciente ali, ela se enquadra, né, num quadro, na classificação clínica conforme o protocolo, com um quadro grave, porque ela tem uma síndrome respiratória aguda grave, né, ela tem uma síndrome gripal com dispneia, associada a uma dessaturação importante, e ela tem, no score de alerta obstétrico, ela tem os sinais vermelhos, então ela está com taquipneica, tem uma saturação oxigênio menor que 95 graus, e uma frequência cardíaca acima de 120. Então, ela tem já um score vermelho que classifica ela então como vermelho e também um quadro grave de Covid. Ela foi, então, logo encaminhada para a UTI Covid, né? Na admissão dela, ela estava um pouquinho desidratada já, ela estava estável hemodinamicamente, sem necessidade de drogas vasoativas, mantendo uma pressão arterial estável, com uma frequência cardíaca de 105, porém ainda mantinha uma taquipneia e uma saturação, apesar da máscara com reservatório a 15 litros por minuto. Os exames laboratoriais da admissão dela na UTI, então ela a princípio não tinha disfunção renal, uma gasometria arterial com pH de 7,39, um PCO2 de 35, um PO2 de 90 e um BIC de 22, até não estava tão alterado. Porém, ela já tinha um LDH um pouco mais aumentado, de 808, o valor de referência ali é 220, e um TJ e um TGP um pouquinho mais elevados em relação ao valor de referência. A PCR dela era 6 vezes o valor de referência, que é 1, lactato no aumentado, lactato de 2 já também, uma leucocitose discreta de 11.790 com 5% de bastões e uma linfopenia. O raio-x de tórax da admissão dela
tinha umas opacidades difusas no pulmão direito. Assim que ela foi admitida na UTI Covid, então, ela foi submetida a uma prona ativa, né? Então, a paciente faz a prona de forma consciente. Foi iniciada a dexametasona já pela necessidade de oxigenoterapia suplementar, né? Na dose até 7 dias, 6 miligramas. A vigilância rigorosa do padrão respiratório, saturação de O2, pelo alto risco de uma paciente com esse tipo de padrão respiratório e ventilatório e para uma ventilação mais invasiva. A avaliação obstétrica, né? O antibiótico terapia, né, com ceftriaxona e azitromicina, a profilaxia de tromboembolismo venoso com enoxaparida e os controles, né, de glicemia, temperatura, protetor gástrico e analgesia. A avaliação obstétrica inicial era de uma paciente em relação à queixa obstétrica ausente, né, percebia já alguns movimentos fetais. Da parte obstétrica, devido à inviabilidade da idade gestacional, né, e o quadro de gravidade materna num processo inflamatório, né, está no processo inflamatório intenso ali, de tempestade de citocinas, não teve nenhuma indicação de interrupção da gestação, mas, claro, a obstetrícia fazia acompanhamento materno-fetal e da vitalidade fetal também. Ela foi admitida, então, mais ou menos umas 2 a 3 horas da madrugada do dia 19, então, durante o dia foi fazendo os exames complementares e avaliação de vitalidade fetal também. Pela manhã, né, mais ou menos ali 10, 11 horas da manhã, ela teve piora desse ataque de espineia, aumentou a frequência respiratória para 40 a 50, com sinais clínicos visíveis de fadiga respiratória com necessidade de uso de musculatura acessória, e mantendo uma saturação abaixo de 92, 94%, apesar da máscara com reservatório. Foi chamado o esposo dela para conversar sobre a gravidade materno-fetal e o risco, alto risco, na verdade, de intubação orotraqueal nas próximas horas, e se necessário, uma reavaliação imediata da obstetrícia. No período da tarde, no mesmo dia 19, cerca de 12 horas após a admissão dela, devido a ataque de espineia persistente, fadiga respiratória, insaturação persistente e intolerância à posição pronativa sem resposta satisfatória, ela foi feita, né, as medidas de invasão, né, então, catéter venoso central, pressão arterial média, sonda vesical de demora e intubação orotraqueal. Devido à relação PO2 a FO2 dela mais baixa, né, então ela foi colocada em posição prona já para melhorar esse aporte respiratório e ventilatório. Na avaliação obstétrica, logo após a intubação, não tinha alterações da vitalidade fetal em relação à frequência cardíaca fetal, né? Então, sem necessidade de interrupção da gestação. Como a gestação ainda é inviável, não foi indicado corticoterapia fetal para maturação pulmonar também, e estava se aguardando o ultrassom obstétrico quando a paciente fosse supinada na sequência. O ultrassom obstétrico, que seria o primeiro dela nessa gestação, então mostrou um feto único, longitudinal cefálico, com BCF de 144, uma placenta anterior grau 0, um líquido amniótico de volume normal, um peso fetal estimado de 407 gramas. Então, uma idade gestacional ecográfica pela biometria fetal, né, de um eco de segundo trimestre de 20 semanas e 6 dias, que deu discordante em relação à menorreia dela. Então, foi considerada essa idade gestacional para ela a partir dali. Na sequência, né, no dia seguinte, no dia 20 de junho, então, ela mantinha essa necessidade de prona, sob ventilação protetora, alternando em posição supina e prona. O catéter venoso central estava infundindo drogas vasoativas com noradrenalina em baixa dose para manter a pressão arterial média dela, com necessidade de sedação, né, bloqueadores neuromusculares para melhorar essa parte ventilatória, e a sonda vesical e função renal se mantinham adequadas. Na sequência, no outro dia também, estava já em desmame das drogas vasoativas, principalmente da noradrenalina, mas ainda mantinha necessidade de posição prona e uso de bloqueador neuromuscular. A avaliação obstétrica era contínua, né, para avaliação da vitalidade fetal e em relação aos sinais de alarme também. Com 21 semanas e 2 dias, né, já 3 dias de internamento na UTI Covid, ela mantinha um pouco melhor de posição supina, mantinha melhor tolerância, então a relação PO2 a FO2 dela já estava um pouco melhor, mas ainda tinha um uso de baixa dose de drogas vasoativas. Entre os dias 23 e 30 de junho, então, em relação à idade gestacional, 21 mais 3 até 22 mais 3,
ela continuava alternando posição prona e supina, né, continuava um caso grave de parte respiratória, já estava sem drogas vasoativas, mas mantinha a necessidade do bloqueador neuromuscular para manter essa ventilação mecânica protetora, né? E a avaliação obstétrica contínua em relação à vitalidade fetal ou alguma alteração dela também. No dia 1º de julho, né, ela começou a evoluir com uma disfunção de alguns órgãos-alvo, né, então a parte de função renal, a parte respiratória tornou-se mais difícil, ela já tinha coletado uma cultura de aspirado traqueal, né, então teve aí uma pneumonia associada à ventilação com crescimento de um Staphylococcus maltophilia. Então, a antibiótico terapia dela foi otimizada para terapia-alvo contra a nova bactéria, né, com cefazolina e Bactrim, mas mantinha estável hemodinamicamente, sem necessidade de drogas vasoativas, porém com uma vigilância respiratória e ventilação mecânica protetora, ainda com necessidade de bloqueadores neuromusculares. Então, o que aconteceu de diferente nesses últimos dias foi essa nova sepse de foco pulmonar, além do acometimento do Covid prévio que já estava acontecendo. Entre os dias 2 e 5 de julho, então, ela mantinha esse tratamento com antibiótico terapia, com cefazolina e Bactrim, né, mantinha a necessidade de prona, mantinha a alternância da posição supina, então mantinha esse tratamento para pneumonia associada à ventilação, e a avaliação obstétrica era contínua, né, a princípio sem alterações da vitalidade fetal até então, até porque também ainda era uma gestação considerada inviável. No dia 6/7, né, durante a avaliação obstétrica, ela começou a apresentar mais febre, apesar de tratamento com cefazolina e Bactrim, ela começou a ficar mais taquicárdica, começou a agregar um pouquinho mais de disfunção hemodinâmica e renal. E na avaliação obstétrica daquele dia, o que chamou a atenção foi realmente uma taquicardia fetal sustentada e persistente, né, na ausculta, e uma saída de uma secreção amarelada pela enfermagem, né. Foi feito um especular, tinha realmente uma secreção amarela espessa drenando através do orifício cervical externo, com odor fétido, material compatível com material purulento, realmente, né? Então, foi feito o diagnóstico clínico dela, né, pela taquicardia, pela secreção espessa, pela saída de pus pelo orifício cervical, de uma coriamnioniite. Então, com 23 semanas e 2 dias, né, pelo diagnóstico de coriamnioniite, né, numa paciente já que vinha de uma sepse pulmonar, que teve diminuição da resposta à antibiótica terapia, teve agregação de disfunção, foi discutido, então, com os familiares novamente, né, sobre a necessidade de interromper a gestação, né, e conversado com eles sobre o risco de morbimortalidade neonatal. Então, junto com a UTI adulto, com a UTI neo, com a obstetrícia, né, foi optado, então, pela indução com o misoprostol, conforme o protocolo da FIGO, né, 13 a 26 semanas de gestação. A gente optou por usar uma dose não de 400, mas usamos de 200 microgramas em 4 em 4 horas, via vaginal, justamente porque a interrupção via alta, a interrupção via cesariana, além de aumentar as chances de infecção intraabdominal, né, o próprio trauma cirúrgico, a inflamação do porte cirúrgico poderia piorar o prognóstico materno no pós-operatório também. E junto com a infectologia CCH, a gente escalonou, além do tratamento para PAV, um tratamento com carbapenêmico com o meropenem. Feito esse diagnóstico, né, foi iniciada então a indução, optado pela indução de parto vaginal, às 13 horas, né, com o esquema de 200 microgramas a cada 4 horas. Foi mantida a indução, né, 1 hora, 5 horas, 21 horas, 1 hora, 5h30 da manhã, o BCF estava sempre presente. O Bishop, às 6h30 da manhã, ainda era um Bishop mais desfavorável, porém já com uma dinâmica uterina irregular, e durante o dia 7/7 desencadeou realmente o trabalho de parto e evoluiu para o nascimento às 20 horas do dia 7 de julho de 2021. As condições do recém-nascido, né, que nasceu às 20 horas, eram sexo feminino, é um recém-nascido feminino que nasceu empelicado, envolto em secreção purulenta, secreção amarelo espessa e fétida. Houve o clampamento imediato do cordão, né? A UTI neonatal o pediatra estava junto, porém o APGAR de nascimento foi de 100,
sendo declarado óbito neonatal após 15 minutos, sem resposta às medidas de reanimação neonatal. Tinha um peso de 525 gramas. Logo após o nascimento foi feita uma curetagem puerperal com saída de moderada quantidade de restos ovulares e foi encaminhada a placenta tanto para cultura quanto para anátomo patológico. Então, realmente, no pós-natal foi confirmado esse diagnóstico de coriomielite. A sequência, no dia seguinte, ela mantinha o tratamento, então, para PAV, né, e essa pós-infecção por coriomielite, mantinha o uso do meropenem. Ela, porém, mantinha a melhora do padrão respiratório, da relação de PO2 e FO2, e na avaliação puerperal dela, né, foi feito o uso da cabergolina, enfaixamento das mamas, e o útero se mantinha contraído com poucos lóquios. No dia 9, né, quando ela teve aquela disfunção, foram solicitados uma nova rotina de sepsis, então na hemocultura apareceu o crescimento de um Staphylococcus multissensível, então ela agregou essa hemocultura, essa bacteriemia também, né, claro, pelo internamento prolongado, e UTI também, pelas múltiplas disfunções que ela apresentou. E no dia 10 de julho, ela já estava melhor da parte hemodinâmica, da parte inflamatória, tolerando uma posição supina melhor, estava fazendo o desmame dos sedativos e bloqueadores neuromusculares, né? Ela, no puerpério, então, foi feito, devido ao tempo de intubação orotraqueal, a traqueostomia dela, e também porque ela tolerava bem a posição supina. Do dia 11 a 16 de julho, ela estava acontecendo o desmame progressivo dos sedativos, o despertar aos poucos dessa paciente, e que à medida que ela tinha uma recuperação do nível de consciência, nível de RAS, ela foi sentando fora do leito para começar essa fisioterapia de reabilitação, e felizmente não agregou mais nenhuma disfunção de órgãos avos na sequência, mas mantinha a traqueostomia. Do dia 17 a 20 de julho, então, a paciente já estava fora da ventilação mecânica, mantinha o uso de neva e traqueostomia, conseguindo sair fora do leito para conseguir fazer essa reabilitação fisioterápica, da parte ventilatória e respiratória, melhorando a relação PO2 e FO2 também, sem dessaturações ao manuseio, ao contrário do que acontecia lá no começo, né? E ela seguia agora em acompanhamento multidisciplinar e apoio psicológico. Foi permitido para ela, depois a visita do acompanhante marido, né, justamente com a reunião com o serviço de obstetrícia, para a gente poder explicar, na verdade, né, porque a gente teve que interromper a gestação naquela época e qual foi o diagnóstico que a gente chegou, né? Então, para a gente realmente foi um caso grave, né, a gente não tinha visto ainda o caso de coriomielite na gestação mesmo também, e a gente ficou pensando nas possibilidades, mas provavelmente ali, eventualmente, a sepse de foco pulmonar pode ter feito alguma translocação bacteriana e feito esse desfecho desfavorável para o feto, né? Porém, a mãe, no puerpério, começou a recuperar a mecânica ventilatória e está em processo agora de recuperação e reabilitação. Tá certo? Beleza. Obrigado. Obrigado, Felipe, por compartilhar esse caso com a gente. Sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz em saber que a paciente está se recuperando, né? Essa sempre é a nossa meta. E um pouco triste pelo fato dessa gestação não ter conseguido prosseguir, mas são coisas que podem acontecer mesmo. Então, Felipe, a gente vai só para seguir uma sequência de discussão, retomar lá no começo e entender um pouco como tem funcionado o fluxo de vocês em relação às gestantes que ainda não estão internadas na região de vocês, porque essa paciente, na verdade, ela estava no 9º dia de sintoma, quando ela foi à UPA, né, e já tinha sintomas graves. Como foi? Você tem como, né, se tem alguém da rede básica, como é que foi o diagnóstico, porque ela tinha um teste de COVID antes da data que ela, de fato, foi até internada na UPA. Então, como é esse acompanhamento que vocês fazem com essa paciente em domicílio? Você pode contar um pouquinho para a gente? Então, basicamente, né, principalmente na região de Curitiba, né, então a paciente que tem sintoma respiratório, sintoma suspeito de COVID, né, ela vai em alguma das unidades básicas de saúde
E se tiver realmente ali os sintomas, a característica, é solicitado, então, o PCR para essas pacientes, né? Eventualmente o antígeno, mas a maioria dos casos é feito o PCR. Vindo positivo, né, principalmente esse caso, normalmente as pacientes são acompanhadas diariamente aí com medição da saturação ou teleatendimento, né, ou o Disque Covid, que é o telefone da prefeitura, justamente para ir avaliando a evolução dos sintomas ou alguma queixa diferente. Justamente isso, né, para principalmente, né, nos casos mais leves, para não sobrecarregar as unidades de pronto atendimento que ficam reservadas a casos moderados graves de Covid e de outras doenças também que estão acontecendo na prefeitura, né? Então, essa foi a reorganização que a prefeitura fez com ela. E as unidades de saúde também atendendo a casos leves e moderados de Covid, como se fossem algumas unidades de pronto atendimento também, justamente para deixar as UPAs como setores de internação, né, ou aquelas esperando vaga hospitalar para os casos mais graves também. Então, o acompanhamento, né, ideal seria realmente essa paciente ter um atendimento precoce, né, para justamente fazer o diagnóstico, ser acompanhada diariamente com as equipes de domicílio com saturação diária, ou pelo teleatendimento, né, e ser orientada, né, a sinais de alarme, procurar realmente o atendimento mais especializado, né. Sendo, no caso específico, né, um paciente da região metropolitana, né, eventualmente a política, não conheço especificamente ali como funciona, mas às vezes pode ter um pouco mais de dificuldade de ter esse acesso, né, mas idealmente, sim, a paciente já teria que fazer a procura precoce, né, justamente para poder ter o acompanhamento mais precoce, né, em relação a qualquer disfunção, sendo uma paciente gestante também, né. Realmente, né, a paciente chegou ali no dia 17 na UPA já com sintomas graves, né, já com sintomas de saturação, aos pequenos esforços, ao pequeno manuseio, com necessidade de alta litragem, já de oxigenoterapia, né, então já demonstrando que já estava naquela fase inflamatória, já com acometimento pulmonar importante. Quando ela chegou, na verdade, no hospital, foi discutido o serviço de obstetrícia se fazer tomografia ou não, né? Então, na verdade, não mudaria muito a conduta, né? Que seria o internamento em UTI, dexametasona, oxigenoterapia e necessidade ou não avaliar a necessidade de intubação, né? Então, foi optado por não fazer tomografia, só fez a raio-x da admissão mesmo, que mostrou realmente essas condensações e mostrou um comprometimento pulmonar que já clinicamente era sabido que era importante, né? Então, por isso só não foi feita a tomografia, mas com certeza se fizesse, teria um vidro fosco de forma importante. Mas, né, como a região metropolitana está interconectada com os hospitais terciários de Curitiba, então tem, de certa forma, essa facilidade de conseguir regular para os hospitais aqui, Hospital de Clínicas, né, Hospital Evangélico, Hospital Trabalhador, que tem o serviço de obstetrícia também, são hospitais gerais, dessas pacientes com quadros mais graves de Covid, ou mesmo, eventualmente, de outras maternidades de risco habitual que necessitam transferir pacientes com quadro respiratório mais grave, né, então, basicamente assim que funcionaria o fluxo entre as cidades ou entre as unidades também. E claro, né, as UPAs, né, tudo, acabam dando mais prioridade para essas pacientes também que têm serviço de maternidade para encaminhar via central de leitos. Mas basicamente, então, uma paciente que chegasse sintomática, então, na maternidade, né, como porta aberta, que é lá no Hospital do Trabalhador, uma gestante nossa referência, se ela tivesse na pré-triagem qualquer sintoma respiratório, ela iria direto primeiro na triagem do pronto-socorro COVID. Lá seria feita a avaliação clínica inicial da parte respiratória, ventilatória, e na sequência, né, ia ser chamado ao serviço de obstetrícia para daí fazer a avaliação da vitalidade fetal, independente se ela tem ou não alguma queixa obstétrica, né, para ter realmente essa avaliação complementar. E daí, tendo, por exemplo, uma queixa obstétrica, a paciente que tem sintomas de Covid, está em trabalho de parto, né, daí ela vai para o centro obstétrico num leito de isolamento, daí para ser acompanhada da parte obstétrica, né. Ou se ela só tem um comprometimento respiratório, né, ela vai para enfermaria de isolamento respiratório, ou, como no caso, né, vai para já direto para uma UTI Covid aí para fazer a avaliação obstétrica depois daí. Então, basicamente, assim que é o fluxo. Então, na maternidade, no pronto atendimento, né, não mistura os casos de Covid e não Covid, né? Mesmo depois que interna também. E agora, né, no Hospital do Trabalhador, todas as pacientes que internam pela maternidade mesmo, assintomáticos, todos acabam fazendo pelo menos um teste rápido de antígeno aí para detectar se eventualmente não são alguma portadora assintomática também. Então, eventualmente uma ou outra vem positiva aí para que a gente consegue identificar nessas pacientes.
Maravilha, Felipe. Aparentemente, o fluxo de vocês está bem estabelecido, mas vale a pena a gente chamar a atenção de que talvez tenha tido uma pequena demora para a paciente procurar ajuda, né? Sim. Porque ela já tinha uma piora dos sintomas há 2 dias, né? Já. Então, assim, a gente sempre precisa deixar a paciente bem orientada e alerta, né? E por isso que eu perguntei se tinha alguém que fizesse o acompanhamento dessas gestantes, né? Para indicar o melhor momento para ela procurar a unidade de saúde, mas, sem dúvida, o fluxo de vocês está bem estabelecido. Silvia, quer falar? O Felipe, parabéns, eu acho que a gente tem até pouca coisa para comentar, mas eu quero chamar a atenção sobre alguns pontos que talvez eu tenha entendido errado. Sim. Essa paciente, no que eu entendi, eu acho que teve um atraso na UPA, além desse primeiro atraso que a Adriana está chamando a atenção, que isso é aquela primeira demora, né, que a gente fala, a paciente procurar, porque ela não teve a percepção, ou está com medo, a gente tem observado gestantes com medo ainda, né, eu vou, eles vão me botar no Covid, eles vão me isolar, então existe isso. Mas essa paciente, pelo que eu entendi, eu posso ter entendido errado, a UPA demorou 24 horas numa paciente que já estava dependente de O2 para pedir o leito para vocês. Foi isso? E ela chegou pelo menos depois de 24 horas de internamento na UPA, né? Realmente. Então, entendeu? Gestante, gente, eu quero chamar bastante atenção disso. Gestante que já iniciou uma dependência de O2, certo? É hora de pedir leito, não se fica com essa paciente, porque nós temos observado, isso pode ter uma piora muito ruim. A paciente, quando chegou no serviço de vocês, essa é a minha segunda orientação, no sentido de que é diferente o que a gente faz. Eu acho que também vocês tiveram um pouquinho de demora, e veja bem, discutir o plantão no dia seguinte, descansada, sentada aqui no sofá, é muito fácil, tá? Quem tá lá é que sabe o que realmente foi discutido, o que aconteceu. Mas, assim, a minha função aqui é trazer isso para reflexão e não para crítica, né? Eu acho que eu teria orientado uma intubação antes dessa paciente também, tá? Porque ela fica quase que 36 horas com litragem máxima em máscara e saturando menos de 92%. Gente, grávida não pode saturar menos que 95%, ela tem que oxigenar, tá? Então, essas são duas coisas que eu queria, assim, refletir com vocês, no sentido de reflexão, não tem, certo? O paciente saiu super bem, é muito fácil discutir um caso que o desfecho é bom também, né? Graças a Deus, certo? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E, assim, me chamou um pouco a atenção da equipe, da obstetrícia, a preocupação com vitalidade fetal, né? Eu acho que é um estresse que, nesse momento, era desnecessário, certo? Eu falo para os meus residentes, a gente tem 3, 4 pacientes internados na UTI, 18 semanas, 20 semanas, a nossa viabilidade aqui é de 24 para cima, tá? Com uma taxa de mortalidade muito alta entre 24 e 27 semanas, mais de 70%. Quer dizer, onde que a gente vai investir? Depois disso, certo? Então, tem que ir, você expõe a equipe indo toda hora para escutar BCF, etc e tal, né? Então, eu acho assim, o foco aí era a saúde materna, tá? Então, assim, são detalhes que agora, vendo o caso, a descrição, a gente levanta, mais no sentido de debate, né? Porque o caso está bem conduzido, a equipe tem excelente fluxo, não tem muita coisa para contribuir, certo? É mais no sentido de refletir. Tem a Gláucia que levantou a mão. Oi, bom dia. Eu sou a Gláucia. Eu sou da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher aqui da CESA, e nesses meses aí fui responsável por achar os casos, né? Um desafio aqui para os estados, mas aprendi muito também, quero aproveitar esse último dia e agradecer. Agradecer o Felipe, que é o segundo caso que ele apresenta, porque eu tive um problema essa semana e ele topou aí de apresentar de novo, como ele tem toda essa didática especial, e ele é do nosso serviço estadual também, então queria agradecer. Mas eu queria comentar em relação à paciente gestante na UPA, porque isso é uma preocupação nossa aqui do estado, aqui da nossa divisão especialmente, e a nossa nota orientativa, que inclusive se baseia muito no manual
que foi escrito aí por vocês, quando a paciente tem sinais de agravamento, a nossa orientação é que ela seja encaminhada para a maternidade de alto risco de referência. Então, a gente sempre no estado, embora não existam fluxos perfeitos em todos os lugares, né? Temos realidades difíceis, mas o nosso fluxo geral, assim, a nossa orientação geral é que a paciente seja referenciada para alto risco na maternidade, não em serviço de pronto atendimento. E a gente percebe que quando isso acontece, eventualmente acontecem essas demoras, até por falta de conhecimento do manejo e que a gestante, por ter já uma rede estabelecida desde 2012 no estado, e esse é o nosso ponto forte, assim, de organização de gestão, né? Isso tá garantido, né? Claro que o Covid tirou as garantias de muita coisa, mas, de maneira geral, a gente tem acesso à maternidade de alto risco para uma paciente classificada como alto risco. Então, realmente houve um problema de fluxo e sempre isso dá um gelo assim no coração, porque você pensa, podia ter sido diferente, né? Mas é um trabalho nosso aqui também de reforçar isso e tudo. Mas a própria nota que fala sobre a atenção à gestação e Covid fala sobre isso. Quando ela tem alterações que indicam gravidade, ela deve ser referenciada para a maternidade de alto risco. Não, perfeito. Eu acho, Glaucia, que vocês estão bastante estruturados, né, com um fluxo bem desenhado, e às vezes as demoras acabam ocorrendo mesmo, por mais que a gente deixe tudo orientado, né, mas nesse caso, vale sempre a pena a gente reforçar e chamar atenção, né, para deixar bem firme esse conceito de que a gestante que está dependente de O2, mesmo que ela tivesse em catéter, ela podia ter uma piora rápida. Então, nesse caso, a nossa orientação é sempre buscar o fluxo para um local que vai poder dar prosseguimento no suporte de oxigênio, que o escalonamento é rápido, né, de suporte de O2, e aí você tem que estar no local que vai conseguir oferecer o melhor escalonamento aí desse suporte de O2. E foi o que a Silvana falou, né, Felipe, quando a gente para ver o caso depois, talvez, se eu tivesse recebido essa paciente, eu tivesse entubado ela quando ela chegou, porque ela já tinha uso de musculatura acessória, e a gente sabe que quanto mais tempo você espera, mais fadiga a paciente vai fazendo, e piora a ventilação dela. E ela não conseguia sustentar, né, já com máscara, com litragem alta, no máximo que daria. Então, às vezes a gente fica segurando, será que entuba, não entuba, ela tem um nenê e tal. Essa preocupação a gente tem que tirar da cabeça do intensivista, porque o intensivista às vezes segura com medo da gestação. Então, é nesse momento que a gente reforça, né, esse contato da equipe da obstetrícia com a equipe que está dando o suporte intensivo para essa paciente, dando tranquilidade para eles, olha, pode entubar. Se ela não fosse gestante, você entubaria ela nessa condição que ela está? Então, ela é gestante, mas não tem problema, pode entubar. Se tem indicação, não aguarde, né? Porque, de fato, a gente vê aí uma espera de mais 12 horas para ela ir para o tubo, né? Na evolução falando, avisamos a família que nas próximas horas, talvez ela vá ter necessidade de intubação. Ela já tinha necessidade de intubação com aqueles parâmetros naquele momento, né? Mas, é sempre mais fácil a gente discutir isso depois do caso resolvido. Mas cabe aqui a gente fazer esses reforços. A única outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, essa paciente tinha tomado vacina para influenza, mas não tinha tomado vacina de Covid. Por quê? Como que está o fluxo da vacinação para Covid aí com vocês? Aqui a vacinação está para todas as instâncias, risco habitual, alto risco e puérperas. Você acha que... ela, assim, o que chamou a atenção, assim, que ela realmente procurou o pré-natal mais tardiamente, né, fez só uma consulta pré-natal com 21 semanas, né, já tinha que ter várias, então, claro que acho que teve um pouquinho da paciente que foi procurar, na verdade, as unidades de saúde mais tarde também, né, e daí, eventualmente, numa primeira consulta, não consegue abordar tudo, né,
não teve consultas suficientes para abordar, talvez, da vacinação também, né? Que sim, ela estaria, com certeza, coberta, né? Sendo gestante de risco habitual, ou de alto risco, ou puérpera, para fazer a vacinação, né? Que está acontecendo aqui já faz alguns meses para essa população. Então, sim, é o que chamou a atenção nossa também aqui, né? Mas sabe, Felipe, pessoal que está nos escutando, às vezes, a gente que trabalha com residente, como você, às vezes o residente fala, eu pergunto, e a vacinação? Eles falam, não fez ainda nem a influenza, nem a Covid. Eu falo, então vamos mandar vacinar. Qual que você vai mandar primeiro? Aí eles ficam em dúvida, entendeu? Não, gente, é a Covid, certo? Faz a Covid. O CDC já tirou esse prazo de 15 dias entre as vacinas, pode fazer concomitante, mas no Brasil ainda tem a recomendação de dar esses 15 dias de intervalo, que não é necessário, isso está atrasando a gente, tá? Então, assim, aqui ainda está essa recomendação, é uma outra coisa que nós vamos ter que trabalhar com isso, certo? Mas, se vai começar nesse momento, começa com a Covid. 15 dias depois, faz a influenza. E 15 dias depois, no caso da Coronavac, faz a segunda dose da Covid. Então, a gente tem que falar. Às vezes, gente, o que é muito óbvio para a gente, certo? Não é tão óbvio para as outras pessoas. Então, a gente fala assim, não vou falar isso, né? Não, fale sim, principalmente para os indivíduos que a gente está em formação, como os nossos alunos, residentes, porque às vezes o que parece muito óbvio para o nosso grupo não é tão óbvio assim, isso não tem a ver com inteligência, isso tem a ver com conhecimento mesmo, né? Eu falo que no Brasil a vacina, ela fica muito terceirizada, né? A gente fala pouco de vacina na graduação, pouco de vacina na residência, eu vejo os meus colegas ginecologistas, ninguém perde cartão de vacinação para as mulheres no geral, a gestante tem um pouco mais disso, né? Ou a gente fala, vai no posto e vê as vacinas aí que você tem que fazer. Não, nós precisamos orientar, e o Covid trouxe isso muito forte para a gente, né? Nós temos que falar. Se a gente não falar para a gestante vacinar, pode ser que ela não faça, certo? Ela tenha medo, então é importante. A Glaucia levantou aqui de novo a mão. Glaucia... Deixa eu só finalizar. É importante isso que a Silvana falou, né? Porque, assim, ela chegou para vacinação na unidade básica, a própria unidade podia ter oferecido para ela antes fazer a vacina de Covid, mas isso é uma orientação que a gente tem que ser bem claro, né? Porque a vacinação, assim, é importante a vacinação para influenza, mas nesse momento da pandemia, a vacina de Covid é mais importante para evitar esses desfechos mais graves. Talvez, se ela tivesse sido vacinada antes, ela tivesse evoluído de maneira mais leve, né? Não estava impedida de contrair a doença, mas muito provavelmente ia ter um desfecho um pouquinho melhor. Pode falar, Glaucia, desculpa. Imagina, eu que estou aqui, é que a gente tem que aproveitar as oportunidades, fazer a nossa parte aqui para as coisas acontecerem, mas aqui no Paraná, a gente vai até ter um evento, a gente tem um evento online chamado Terça Tece Linha, e no dia 3 de agosto, no YouTube da Escola de Saúde Pública, a 13ª Regional, em Cianorte, vai apresentar uma experiência exitosa em que eles conseguiram, assim, mais de 95%, alguns municípios 100% de adesão à vacina do Covid em gestantes, por um movimento da regional com os secretários, com as equipes, fizeram vídeos dos médicos indicando a vacina, falando da importância, e assim, foi muito bonita a ação ali. Então, queria reforçar, assim, esse trabalho de orientação, né, tanto nas unidades, quanto dos profissionais, como é importante, e especialmente agora, pensando em gestão de saúde, né, nós que somos gestão, tanto municipal quanto estadual, a gente realmente se esforçar para que isso aconteça, que essa cobertura aconteça, e que as pacientes percam o medo, né, ou qualquer, assim, fake news a respeito da vacina, esse tipo de situação. Então, é possível quando a gente tem trabalho, né? Trabalho de todo mundo, desde a ponta da atenção primária até a gestão, a gente trabalha junto e tem essa experiência aí que vai estar apresentada num evento nosso, só para compartilhar. E aproveitando para compartilhar também com vocês, né, nós aqui no estado de São Paulo também tivemos uma iniciativa da SOGESP, que é a Sociedade Paulista,
de fazer live com as gestantes, né, não com a população médica. É lógico que teve muito médico que entrou nas lives, né, Silvana? E a gente também conseguiu aumentar bastante a cobertura vacinal após essa orientação por live. A Silvana tem os números melhores que eu, como que foi mesmo, Sil, de 13 para 50? Isso, nós saímos de 13% de cobertura vacinal e passamos, acho que, para 53% ou 55% depois da Semana das Lives. Lógico, não foi só a live, né? Mas, assim, elas entraram muito, elas faziam muitas perguntas, mesmo profissionais de saúde, né? Entraram nas lives, então foi muito interessante, porque não tinha aula, era pergunta e resposta, né? Tinha, assim, 60, 80 perguntas em cada live e muita participação. E foi muito interessante, né? Porque a gente viu tanto os médicos resistentes em encaminhar paciente para fazer, né? Quanto elas, algumas, assim, muito aflitas, o grupo que recebeu a primeira dose da AstraZeneca e que não recebia a segunda, foi um grupo muito combativo nas lives, muito pertinente no sentido de que elas precisavam ter a sua vacinação finalizada, né, para ter a proteção, né? Se nós estamos brigando na TV que todo mundo tem que tomar a segunda dose, por que elas, que eram gestantes e que nós estávamos dizendo que tinham o maior risco de óbito e evolução desfavorável, não tinham que receber a segunda dose? Então, foi muito interessante e nós tivemos uma resposta muito boa no estado de São Paulo como tanto, em aumento de vacinação. Então, gente, nós precisamos nos mobilizar realmente, né? Todos os profissionais de saúde, médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, todos nós que trabalhamos com essas mulheres, com a população em geral, tem que ter essas iniciativas, como a Gláucia está descrevendo para nós, a Adriana descrevendo da SOGESP, né? Foi muito interessante. E eu falo, a gente tem que fazer, né, falando aqueles chavão, tem que fazer desse limão uma limonada, né, porque ele trouxe muito sofrimento, mas a gente também aprendeu a trabalhar junto como nunca, né, muito, a gente, pelo menos assim, a minha experiência, né, um cuida do outro, né, se um está fazendo uma contaminação lá errada, você fala, olha aí, cuidado, né, lava a mão, eu no ambulatório jogo álcool gel na mão de todo mundo, então, assim, esse cuidar do outro, esse se preocupar, é uma das coisas boas que a gente trouxe, né, e essa nossa mobilização para fazer a população entender também foi muito interessante. Mas acho que com certeza a vacinação agora está dando reflexo, que realmente nas últimas semanas uma diminuição importante dos casos de gestantes contaminados aqui no hospital, que vindo procurar atendimento, né, por sintoma respiratório, né, principalmente aquelas que tomaram a Coronavac, assim, mas que já tomaram as 2 doses, né, a gente já tem visto nessas últimas semanas já bem menos casos mesmo. Eu vou pedir depois para a Karen, Felipe, colocar essa nota da SOGESP, porque tem algumas outras sociedades, acho que a SOGIPA e a Sociedade do Rio Grande do Sul, que estavam pedindo para a gente a posição das sociedades dessa história, inclusive das vacinas e da AstraZeneca, para vocês também copiarem. Legal, obrigado. Felipe, eu quero também fazer um comentário de, assim, compactuar e corroborar com a decisão da equipe de vocês de que não tem que interromper a gestação, tá? Acho que vocês foram muito adequados e interromperam a hora que realmente você diagnosticou, suspeitou de uma coriomielite, a conduta é essa mesma, tá? Que vocês fizeram. Acho que, lógico, eu conheço o Curitiba, excelente qualidade dos serviços, nem preciso dizer isso, né? Mas foi muito adequada, e quando eu falo isso, eu falo mais no contexto Covid, porque a gente fica com muita dúvida, né? Naquela paciente que está entubada, com coisa, será que é isso mesmo? Mas, porque assim, fora disso, a gente não teria dúvida nenhuma, né? Certo? Mas, assim, no contexto da Covid. Então, acho que foi muito adequado, é isso mesmo, não tinha que em nenhum momento ter pensado em resolução da gestação, com essa idade gestacional, a prioridade era a mãe. Entretanto, quando a evolução mostra uma coriomielite, aqui a conduta, acho que lá com a Adri também, seria a mesma coisa, misoprostol, tá? Nós temos tido, gente, a nossa experiência aqui também, nessas idades gestacionais, às vezes um pouquinho até maior, 24, 25, fetos mortos, né? Porque o que acontece é que a mãe começa a cair muito a saturação de O2, começa a fazer
um quadro de retenção de CO2, a troca útero-placentária fica péssima e vai, né? E vai a óbito. Nós temos induzido, e é impressionante como a resposta é rápida nessas Muito rápida. Não é? Muito rápida. A gente tem feto morto sem ter que ser Covid, né? Óbito fetal, que você fica induzindo um dia, 2 dias, né? Faz Krause, né? Daí... Essas pacientes, nós não tivemos que induzir mais que 24 horas nenhuma aqui no serviço. Elas evoluem rápido, tá? Talvez pela própria situação ali, que já deve estar tóxica, etc. E tal. Então, quero parabenizar a equipe, foi isso mesmo, acho que nenhum outro serviço teria feito diferente. E se tivesse feito, eu acho que você teria o risco dessa mãe não ter o desfecho tão bom como ela teve, tá? Então, eu acho Sem dúvida nenhuma. Certo? E só para reforçar aqui um ponto, Felipe, que você falou, e que é uma coisa que a gente sabe que Covid, o que a gente fala hoje, amanhã muda, né? Então, uma coisa que mudou é a questão da pronativa. Inclusive, na revisão do manual, a gente tirou a pronativa. Os novos estudos mostram que a pronativa não tem mesmo melhora, que sim, a paciente vai ter dificuldade de se manter pronada, acordada. Então, a nossa recomendação agora é não atrasar a intubação. Intuba a paciente se ela não estiver mantendo o nível de saturação e prona ela sedada, intubada, que aí sim a resposta vai ser muito mais adequada. Primeiro, porque você vai conseguir pronar numa posição mais adequada por um tempo mais longo, né? Na pronativa, a paciente vai ter que ficar mudando de posição a cada 2 horas. Ela já está desconfortável, às vezes ela já está cansada, né? Desse respirar. Então, de fato, eu só queria chamar a atenção, porque é uma das coisas que estava no manual e que a gente tirou, né, na revisão que deve sair em breve. A gente fez uma nova revisão, incluindo a questão da vacinação também, que não tinha na primeira edição do manual. Acho que é uma coisa que esse grupo vai continuar fazendo, é reatualizando, sempre que necessário, todas essas condutas, né, aí, enquanto essa pandemia não finaliza, mas as evidências mostram que, de fato, a pronativa não tem ajudado muito. 2 coisas, Felipe, tem aqui no chat, a Virte Melo está perguntando se foi feita alguma investigação do feto, do óbito, Foi, né? a gente colheu o sangue do cordão, fez o PCR e veio negativo, na hora ali. E outra coisa também que eu queria falar para vocês, eu não sei se vocês já acessaram, né? O grupo da USP São Paulo, ele criou um programa, né, que chama Observatório Covid, certo? A Karen pode colocar aqui no chat o site. É muito interessante, né? Porque vocês podem entrar lá e ver do estado do Paraná, do estado da cidade de Curitiba, da cidade lá da região Santa Cruz dos Pinhais, qualquer uma aí, vocês sabem o número de gestantes, o número que internou, o número, inclusive, de vacinadas, tá? É uma coisa bem interessante. A gente, no grupo, esse grupo de professores que a gente contou para vocês, a gente tem um colega que chama Alan Hatanaka, que é da Unifesp, ele é japonês, né, Felipe? Japonês gosta do número, né, Felipe? Ele entra lá, Felipe, e ele faz todos os gráficos. E uma coisa que, graças a Deus, há de mudar com a vacina, nós temos uma média no Brasil de 44 óbitos por dia de gestantes, tá? Por semana. Desculpa, isso mesmo, tá? Isso é assustador para a gente, tá? Então, o quanto é importante essa nossa discussão, essa nossa intervenção, o programa que a Gláucia falou, isso que a Adriana contou, é muito importante. E é essa união que a gente tem de discutir o caso, de estar aberto, né, para ouvir uma opinião diferente, como isso é saudável, certo? E como isso a gente precisa fazer mais. Esse nosso grupo, gente, eu acho que é uma coisa boa para a gente encerrar, né, que já traz uma certa tristeza, é falar para vocês que o Covid foi só o pontapé para a gente se agrupar. Na realidade, o que a gente quer é reduzir morte materna no Brasil, certo? Morte materna, que seja de Covid, de infecção, de hipertensão, de hemorragia, é isso que esse grupo tem como meta, né?
porque nós ainda melhoramos, mas vocês sabem todos, nós ainda temos uma alta taxa de morte materna no Brasil, né? O Covid só deixou isso ainda mais, assim, gritante e assustador, tá? Sim. A Daniela perguntou se a questão da vacinação vai estar no manual. Sim, na nova versão a gente incluiu um capítulo sobre vacinação, né, na gestação. E no observatório também, agora a gente tem acesso para vários estados sobre a vacinação de Covid, tá, para gestantes. É lógico que para você alimentar o banco de dados do observatório, é necessário que as informações cheguem no CIVEP-Gripe, nas fontes que alimentam, né? Então, às vezes, a gente não vai ter o dado exato, vai ter uma demora, mas a atualização do Observatório Obstétrico é toda quarta-feira. Então, quando a gente fala dos números, eles estão sendo atualizados mais rápidos do que a nossa plataforma de DataSUS e outras plataformas que a gente sabe que tem um delay maior, né? Esse observatório foi desenvolvido como um estudo, né, patrocinado pela Fundação Gates e que tem pessoas trabalhando especificamente nele, então isso facilita a gente ter o acesso de forma mais ágil, né, porque você tem alguém que está ali alimentando esse dado, né. Então, é só para vocês saberem, então, no observatório agora tem uma nova aba que é possível a gente ver as taxas de vacinação também, tá bom? Pode falar, Sil. Não, e também esse manual que foi atualizado, que incluiu a vacina, nós também temos as aulas, que são aulas curtinhas, tá? Gravadas, e agora nessa nova versão também incluímos aulas de vacina, tá? É verdade, bem lembrado, Sil. E também nesse novo manual, nessa nova edição, a gente preparou alguns fluxogramas para olhada rápida ou para colocar o fluxograma num local visível em cada setor dos hospitais, etc., para facilitar. A gente sabe que é difícil as pessoas ficarem toda hora abrindo o manual para ler, etc., então a gente tentou fazer de forma mais fácil possível o acesso da informação de maneira rápida e consistente para todas as unidades, tá? E, gente, estamos chegando aí no nosso horário de finalização. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar e discutir junto, né? Porque, na verdade, o que a gente sempre fala é que essas lives sempre foram uma troca de experiências com realidades diferentes de cada local, de cada ponto do Brasil, né? A gente discutiu casos de população indígena, de população ribeirinha, que não é a nossa realidade aqui do estado de São Paulo. Então, isso é um crescimento muito grande para a gente como equipe também, porque, como a Silvana falou, o nosso alvo é a redução da morte materna no nosso país, e a gente precisa, sim, conhecer todas as particularidades de cada local para a gente conseguir construir juntos fluxos em que a gente consiga fazer a diferença, né? A gente começou com essa pontinha que foi o Covid, é lógico que era o mais urgente nesse momento, mas a gente sabe que a gente não atingiu a meta do milênio com a redução de morte materna no nosso país, e está longe dessa meta. O Covid contribuiu para que a gente ficasse muito mais longe nesse momento, mas as outras doenças continuam aí, né, a hipertensão, a hemorragia, a sepse, são coisas que, muito provavelmente, vocês vão ver esse grupo continuar trabalhando, é o nosso próximo projeto. Então, na verdade, a gente se despede, não se despedindo muito, né, Sil? Mas já dizendo que a gente vai ficar com saudade de estar aqui toda quarta-feira de manhã, mas em breve acho que a gente vai estar junto novamente. Era isso, gostaria de agradecer, e aí estão todos convidados também para a despedida final, que vai ser hoje à tarde, quem puder se conectar, né, na última live, e daí a gente vai se despedir oficialmente. Gente,
Muito obrigada, Felipe, viu? Parabéns pelo serviço, parabéns, Curitiba, pelo fluxo, né? A gente conhece a excelência da assistência aí, e dizer para vocês que nós, com certeza, colaboramos, compartilhamos, mas que também estamos levando daqui muito aprendizado, tá? Foi muito bom, e eu acho que, a partir desse aprendizado que a gente teve com essa experiência, a gente tem que manter agora aí outras atividades desse tipo e outras discussões, porque é uma colaboração que traz muitos benefícios, não só para a gente, mas principalmente para as nossas pacientes, tá? Um grande abraço, estamos juntos nessa luta, e precisando, nós estamos aqui, tá bom? Eu agradeço também toda a troca de experiências, tanto essa reunião quanto a outra, que foi com a doutora Sigilina também. Acho que agregou muito para o nosso serviço, mesmo essa intervalo de 2 semanas, até para questões aí de conduta, manejo, né, de outros, né, da experiência que vocês têm em centros terciários também, né, justamente para, acho que com certeza ajudou muita gente mesmo. Então, eu também agradeço a oportunidade de poder apresentar, agradeço a Glaucia também pelo convite, né, e com certeza, né, redução de morte materna, near miss também, né, eu acho que vai estar em pauta aí, tem que estar sempre em pauta, né, tem que estar sempre em pauta mesmo. Obrigado. Sem dúvida. Um abraço, gente. Gente, um abraço, foi um prazer estar com vocês aí mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, gente.